arte de competir. Qual será a melhor estratégia para esses famosos? Já tivemos essa doce surpresa. Próximo sábado, 9h30 da noite. Celebridades. Venha aprender a fazer o bolo. Um bolo que você jamais vai esquecer. Vem com a gente. Melhor que MasterChef, melhor do que Bake Off Brasil. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um bolo de fubá fofinho, super delicioso, com ingredientes super simples que geralmente a gente já tem em casa. Eu vim atrás da aula de história. Cadê a aula de história? Vamos lá pessoal, em um recipiente a gente vai colocar 3 ovos. Quer dizer então que o ovo é um ingrediente básico para um bolo básico? Tenho aqui 1,5 xícaras de farinha de trigo que eu vou passar pela peneira para nossa massa ficar mais levinha. Todo bolo precisa de farinha. Agora por último a gente vai vir com 1 colher de sopa de fermento em pó químico para bolos. Sem fermento não dá. Sem fermento aí vira brownie. Pode ser o brownie mais gostoso, mas aí sem fermento é brownie, não é bolo. Se você quiser adicionar aqui 1 colher de sopa de erva doce, também pode, coco ralado, aí fica a seu critério. Tô fazendo aqui um bolo mais simples mesmo. Então quer dizer que eu posso sofisticar este bolinho. Mas será que os ingredientes básicos ainda seriam os mesmos? Será que esses bolos, feitos em programas de culinária da TV, desses bolos que você não consegue fazer, será que eles são feitos com os mesmos ingredientes base? Ovo, farinha e fermento? Sim, todo bolo necessita dos ingredientes base, que aqui chamaremos de o tripé que sustenta o bolo. Ovo, farinha de trigo e fermento. Agora eu tô pensando, e se desse pra fazer um bolo de história? Um bolo da matéria, da disciplina de história. Quais seriam os ingredientes base? O tripé. Quais seriam os ingredientes que formariam o tripé do bolo da disciplina de história? Quais seriam os ingredientes de um bolo de história? Os ingredientes principais. Deve ter guerra, né? O professor vive falando de guerra nas aulas. Deve ter o quê? Grécia Antiga. Mitologia grega, deuses gregos. Se fala da Grécia, deve falar do Egito Antigo, pirâmides, múmia, faraó. Se fala do Egito Antigo, tem que falar dos faraós. O que mais que deve ir nesse bolo de história? Pelé? Será que dá pra falar do Pelé? Da história das Copas? Se for falar ainda de história do Brasil nesse bolo, vai ter que falar dos indígenas, descobrimento, Cabral, Portugal, caravelas. Jesus! Quantos quilos vai ter esse bolo? Ixi! Jesus? Será que dá pra falar de Jesus e de religião nesse bolo? Salve, salve galera, professor Thiago Pepe na área. E se você chegou até aqui achando que ia aprender a fazer um bolinho... Trolei! Papai,
trolei. Aqui o máximo que você vai aprender é sobre povos antigos, muita história do mundo e do Brasil. E essa palhaçada que eu fiz aqui, tipo misturar confeitaria, bolo com história, o nome disso é analogia. Papai, não sabe o que é analogia? Então vamos pegar este livro aqui, ó. Dicionário. Vamos ver o que o dicionário diz sobre o que é analogia. Pesado, hein, papai? Vamos lá. Analogia. Achei. Analogia. Relação ou ponto de semelhança criado mentalmente entre coisas ou seres diferentes. Fizemos uma analogia entre confeitaria, os ingredientes de um bolo e a disciplina, a matéria de história. Nós pegamos elementos diferentes do bolo e a disciplina de história e tentamos achar um ponto de semelhança. Qual ponto foi esse? No caso do bolo, os ingredientes básicos. Não se faz um bolo sem farinha, sem ovos e sem fermento. Vocês aprenderam aí. Sem fermento é brownie, não é bolo. História. Quais são os ingredientes básicos da história? História fala de tudo, né? Tudo tem história. Existe a história da matemática, mas não existe a matemática da história. Ó, para pensar, quais seriam os ingredientes básicos que não podem faltar para se fazer um bolo de história? Se a gente fosse colocar todos esses ingredientes que eu falei, esse bolo ia ficar igual aqueles bolos de casamento, que fica com vários andares, mas eu pedi só 3 ingredientes básicos, como a analogia feita, né? Ovo, farinha e fermento. Eu queria só 3 ingredientes que não podem faltar. Muitos alunos colocaram também que não se faz história sem livros, e sem escola e sem professor. Mas se faz. A história não é feita só nos livros, não é feita só na escola e nem só feita por professores de história. Tudo e todos produzem história a todo momento. Uau! E quais são os 3 ingredientes básicos? Um é sociedade, o segundo é cultura e o terceiro é algo que ninguém pega e que ninguém consegue parar, que é o tempo. Mas afinal, por que você iria acreditar em mim, um pobre professor de história, fã de Raul Seixas? Por que você vai acreditar que sociedade, cultura e tempo são os ingredientes básicos para se fazer um bolo de história? Não acredite em mim não. Vamos procurar... Ai, meu pai, que peso! Nosso amigo. E tá pesado mesmo, hein? Ó, dá pra ficar, ó, sarado. Sobe o máximo que vocês puderem. Vamos ver o que diz o dicionário sobre sociedade, cultura e tempo. Mas dessa vez eu fui malandro, ó. Eu acho que eu já marquei, né? Vamos ver o que se fala sobre sociedade primeiro. Vamos de sociedade. Ai, sociedade. Qualquer conjunto de seres vivos. Eita! Então sociedade não é só formada por seres humanos. Qualquer conjunto de seres vivos, formigas, abelhas, manada de elefante, são uma sociedade. Conjunto de pessoas que desfrutam o mesmo território e a mesma história. Conjunto de pessoas que vivem numa mesma época. Época tem a ver com tempo, né? E no mesmo contexto cultural. Contexto é a mesma coisa que ambiente. Então a sociedade tem a ver com tempo e tem a ver com cultura e tem a ver com história. Seres vivos, conjunto de seres vivos. Vamos ver agora o que fala sobre, e tá pesado, viu? Para segurar com uma mão tá difícil. Cultura. Conjunto de costumes predominantes num grupo ou em uma sociedade. Então, cultura, os costumes de uma sociedade. Tá ficando quente. Agora vamos ver aqui. Tempo, né? Tempo é aquilo que não se pode parar. Achei tempo. Tempo. Aquilo que é medido em horas, dias, meses, anos, período, duração. Pode ser também época, tempo futuro, passado, presente, naquele tempo.
Na minha época, tem várias definições de tempo, várias. E tempo pode ser também isso aqui, ó. Enquanto isso, o tempo mais seco ainda predomina, principalmente na Bahia. Mas esse já não tem a ver com história. Sociedade, cultura e tempo. Agora eu vou provar para vocês que não se faz história. É impossível o estudo da história sem esses 3 ingredientes: sociedade, cultura e tempo. Chegou a hora de mostrar que sem sociedade, cultura e tempo não se faz e não se estuda história. Eu vou usar os próprios exemplos dados pelos meus alunos. A palavra mais dita como um ingrediente básico para um bolo de história foi a palavra guerra. Pois bem, vou usar aqui alguns materiais que estão no chão, que todos vocês conhecem: lápis e canetas. Pois bem, lápis e canetas servem para tem a mesma função: escrever. Pois bem, vamos supor que sejam sociedades. Tem a mesma função, mas essa aqui pode se achar melhor do que essa, porque tem um costume e uma cultura diferente. Então essa daqui pode fazer guerra. E o que é a guerra se não um conflito entre sociedades que muitas vezes têm costumes, têm culturas diferentes? Então eles podem entrar em guerra por conta de cultura e costume diferente. Em sala de aula eu falei que existem sociedades, religião é um elemento cultural. Existem sociedades que brigam. Por quê? Por um motivo cultural, por motivo de religião, e uma se achando melhor do que a outra. Agora eu lhe digo, existem sociedades que estão em guerra, há muitos e muitos séculos, milênios, por motivo religioso. Se a gente for estudar a história dessa guerra, a gente vai ter que entender as sociedades envolvidas, as culturas envolvidas, no caso as religiões, e o tempo que essa guerra é travada. Porque uma guerra que começou há 100 anos atrás, lá atrás existia um tipo de tecnologia de guerra. Hoje existe outra. Por exemplo, não existia-se drone. Há 100 anos atrás já existiam aviões, porém não com a mesma tecnologia de hoje em dia. Então, para você entender um conflito armado, uma guerra entre sociedades, você precisa entender os seres vivos que participam dessa guerra, as culturas pertencentes a esses seres vivos e o tempo que essa guerra é travada. Ou seja, sem sociedade, sem entender cultura e sem entender tempo, não há como entender história. Galera, para finalizar, só mais um exemplo de como sociedade, cultura e tempo fazem parte da história. Racismo. A nossa sociedade ela é racista. Por quê? Porque o Brasil viveu mais de 300 anos de escravidão. E também esse exemplo é para mostrar que história não trata só do passado. O racismo é algo atual, mas para se compreender o racismo, a gente precisa entender o contexto, o ambiente atual, porém a gente tem que olhar lá para trás. Por que existe racismo hoje? Porque no Brasil houveram muitos e muitos séculos e anos de escravidão. Uma outra coisa que existe no Brasil que é muito forte, machismo, que é o homem, olha só, pessoas da mesma sociedade, né, homens e mulheres, mas o homem se acha superior às mulheres. Por que existe machismo? A gente vai ter que olhar lá no passado, mas será que o machismo praticado lá no passado era igual ao machismo de hoje? Mas para a gente entender a história do machismo, a história do racismo e outras histórias, nós temos que entender as sociedades envolvidas, as culturas envolvidas e o tempo em que essa história se dá. Dito isso, depois dessa explicação do meu aluno do celular tão bonitinho, prestando atenção, não tá conversando com o coleguinha, não tá mexendo no celular, não tá levantando a mão para pedir para ir no banheiro na hora da explicação, coisa linda de Deus. Depois dessa explicação, desses memes, dessa palhaçada, dessa trollagem que vocês acharam que vocês vinham aqui aprender a fazer um bolo, vou embora. Espero que tenham aprendido, se divertido. Existem vários canais no YouTube muito interessantes, muito educativos e muito divertidos que você pode aprender um pouquinho mais, beleza? Para você não ficar só com a explicação desse pobre professor fã de Raul Seixas. Por falar em Raul Seixas, vou pegar minha violinha e vou, sabe fazer o quê? Comer um bolo, porque esse vídeo me deu uma fome e tem um bolinho aqui em casa. Fui!
Agora esse aqui é só um desabafo. Eu não pedi like, não pedi nada, só vou pedir um negocinho. Presta atenção na aula do professor Thiago. Olha a treta que é pra gravar. Ó, eu tava sentado em cima de um saco de roupa. Olha o quarto, olha o estado do quarto. Pai amado, tem que arrumar isso tudo antes da mulher chegar. Olha a bagunça. Então faz assim, ó, dá like não. Dá só ajuda o tio, ajuda o professor Thiago. Não fica conversando na hora da explicação não, tá bom? Olha só, ó. Até deixei o livrinho aqui, lindinho pra vocês, ó. Ai, ai, essa vida de professor cansa, minha beleza.